ele deixa tudo. E ele não só se despede dos seus pais, preste atenção, essa palavra pode mudar a sua vida, querido. Ele não só se despede dos seus pais, mas ele mata os bois que ele estava cuidando e se desfaz do equipamento do seu trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ele entendeu que depois que o manto do profeta tinha caído sobre ele, o manto que simbolizava a unção, a capacidade, um manto que simbolizava a autoridade. Espera aí, se ele lançou o manto sobre a minha vida, isso significa que a unção que está sobre ele agora está sobre mim. Significa que a unção que está sobre ele agora opera na minha vida e eu não posso mais agir da mesma forma. Eu preciso renunciar. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Olha só o que aconteceu com Eliseu. Ele começou a seguir um homem, depois que o manto caiu sobre a vida dele, ele começou a seguir um homem que não tinha nada para oferecer para ele. Você acha que Elias chegou para Eliseu e disse assim: vamos comigo, eu tenho um hotel de luxo para a gente se hospedar no meio do caminho. Eu tenho comidas maravilhosas para a gente comer, se alimentar e se fartar no meio do caminho. Tem hospedagens maravilhosas no meio do caminho, tem prazeres e muito lazer nos esperando. Não. Um homem que estava sendo perseguido por Israel, um homem que estava até com sentença de morte, mas Eliseu, mesmo assim, diante da unção que caiu sobre a vida dele, ele não contou a história. Ele não pensou duas vezes. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí, do seu vizinho, dizer assim: ele não pensou duas vezes, meu irmão. Ele se despediu dos pais. Olha para cá. Ele se despediu dos pais e disse assim: depois que essa unção me tocou, não tem mais como eu ser o mesmo. Depois que essa unção encostou na minha vida, chegou até a minha vida, não tem como eu mais ser o mesmo. E agora há uma dívida de serviço para com Elias, porque a unção chegou até a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você quer ser encontrado pela unção? Você quer ser encontrado pela unção? Se prepara, porque sempre Deus vai pedir que você faça alguma coisa por Ele. Sempre a unção, ela vai chegar para homens que estão dispostos a renunciar. Pastor, e o que é unção? Unção é capacidade de Deus para você operar no seu propósito. A unção é uma capacitação de Deus que faz com que você execute coisas que normalmente você não executaria sem a unção. A unção, ela é a capacitação de Deus para que o homem opere coisas extraordinárias. A unção é a habilitação de Deus. É a autoridade de Deus sobre alguém que faz com que ela opere, com que ela transborde para o seu chamado. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele. E a Bíblia diz que ele começou a operar, depois de 40 dias no deserto, Jesus começa a operar coisas extraordinárias. Olha só, irmãos, a unção veio sobre Jesus. E depois que a unção veio sobre Jesus, ele começou a atuar e a operar em coisas extraordinárias. Pastor, a unção não estava sobre a vida dele, ele passou 30 anos em casa. Mas depois que ele se submete ao batismo e o Espírito vem sobre ele, ele começa o seu ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Depois que a unção vem sobre a sua vida, você não é mais o mesmo. Mas pastor, como é que eu faço para essa unção chegar até a minha vida? Eu quero ser capacitado por Deus, eu quero cumprir o meu chamado. Senhor, pastor, tem uma palavra sobre a minha vida e eu quero operar coisas extraordinárias nessa terra. Eu quero viver como Jesus viveu, eu quero falar como Jesus falava, porque a Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade. Jesus, ele arrancava um testemunho das pessoas, de um homem de Deus. Eu quero viver essa vida, eu quero ser assim. Meu irmão, se prepara. Porque se você tem um propósito nessa terra, se Deus te chamou para uma grande obra nessa terra, você precisa estar pronto para renunciar. Nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Eliseu fez. Depois que o manto de unção cai sobre a vida dele, ele decidiu não mais viver a mesma vida. E que vida era essa, pastor? Uma vida natural, uma vida simples. O que é que Eliseu estava fazendo? Trabalhando, arando a terra. Arando a terra. Pastor, e o que é que ele estava fazendo? Vivendo uma vida comum. E não é essa a vida que Deus quer que você viva. Uma vida natural, uma vida comum. Uma vida apenas vivendo por acaso. Dia após dia, dia passa, dia vem, o dia termina. E às vezes a gente não operou nada no sobrenatural. Nós não operamos nada em Deus. E Deus nos cobra. Chega a hora de você corresponder às palavras que já foram lançadas sobre você.
E muitas vezes nós ficamos acuados. Meu Deus, será que é isso mesmo? Eu quero dizer, a unção tocou você. Se ela tocou você, meu irmão, não tem mais como você ficar numa vida natural e normal. Deus te chama para viver o extraordinário nessa terra. Aleluia! Deus te chama a viver o extraordinário nessa terra. E foi isso que Eliseu decidiu viver. Aleluia! Foi isso que Eliseu decidiu viver. Uma vida no sobrenatural. E que história poderosa. Depois que ele decide andar com esse homem, tudo mudou. Depois que ele decide renunciar à sua vida, ele se despede dos seus pais. E não só isso. Ei, pense num homem ousado. Você pode raciocinar uma coisa comigo? Ele mata os bois. Ele cozinha e dá ao povo de comer com aquilo que ele estava trabalhando. Você pode prestar atenção numa coisa? É como se Eliseu estivesse dizendo assim, para esse ambiente, eu não volto mais. Não, peraí, eu estou arriscando tudo por essa unção que caiu sobre a minha cabeça. Eu estou sendo radical. Não, eu vou dar tudo. Eu vou liberar todas as minhas expectativas, toda a minha esperança, toda a minha fé, toda a minha vida nisso. Se o manto de Elias caiu sobre a minha vida, acabou. Eu não volto mais para esse ambiente. Irmãos, quando ele volta, ele se despede. E aquilo que ele estava vivendo, arando a terra, cuidando do gado, ele se desfaz. E agora ele passa a viver uma nova vida. Vai agora para 2 Reis capítulo 3. Bem rápido, bem rápido. 2 Reis, está bem pertinho aí. 2 Reis capítulo 3. Oh, aleluia. Aleluia. Capítulo 2, irmãos. Volta aí um capítulo aí, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, diz o seguinte, vamos lá. A partir do versículo 5. Acompanhe essa leitura comigo, que isso é extraordinário. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram até Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos. E Elias diz, fica aqui. Olha a palavra de Elias para Eliseu. Fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que jamais te deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles e de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias disse, tomou a capa, dobrou e feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu novamente, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse, peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. E ele disse, dura coisa pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias viu subindo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, oh, aleluia, rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Preste atenção. Quando você vai entender, e você vai ler todo o capítulo, esse capítulo 2 de 2 Reis, você vai entender uma coisa. Olha só aquilo que estava sendo, olha esse diálogo lindo e poderoso. Esse homem começa a andar com Elias, porque o manto de unção tinha caído sobre a vida dele, e como eu havia falado, ele se deu conta de que não poderia voltar à mesma vida comum que ele estava vivendo. E ele começa a andar com um homem que não tinha nada para oferecer, com um homem que aparentemente não tinha nada, nenhum tipo de vantagem, mas ele decidiu arriscar tudo e ele foi. E eles se tornaram inseparáveis.
Porque ele sabia que aquele homem carregava uma unção que estava também sobre a vida dele, e ele não podia deixar aquela oportunidade passar. E preste atenção, no final do seu ministério, Elias, correndo até risco, ele não se aparta de estar perto do seu mestre. E Elias dá 3 ordenanças para que ele vá embora. Olha, eu estou indo até o Jordão, peço-te que fique aqui. E ele diz, tão certo como vive o Senhor, que jamais te deixarei. Depois que um homem é tocado por uma unção, e deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, eu não sei o que você está procurando dentro da igreja, dentro da sua, em meio a esse convívio da juventude. Eu não sei o que você espera, qual é a tua expectativa, porque muitas vezes nós nos vemos enquadrados nessa vida religiosa de ir aos cultos, sair dos cultos, ir até os estudos bíblicos e sair, e muitas vezes parece que nada está mudando. E eu quero te encorajar, meu irmão, Deus não chamou você para viver uma vida comum, Deus não chamou você para viver uma vida apenas de estar, sabe, feliz, sentado no banco da igreja. Não, Deus te chamou para cumprir algo poderoso nessa terra. Eu vou dizer de novo, Deus chamou você para cumprir algo poderoso nessa terra. E se existe algo poderoso, e eu sei que há uma expectativa demais, eu sei que Deus é mais do que aquilo que eu estou desfrutando. Deixa eu dizer algo para você, se aquilo que eu já estou vivendo é plenitude, meu Deus, que plenitude é essa? Porque a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o desejo de Deus é que todos os homens sejam sábios e cheguem ao pleno. Preste atenção numa coisa, quando no Novo Testamento Jesus vai falar sobre vida, ele sempre vai falar de uma vida plena, de uma vida abundante. Ou seja, nunca é e nunca vai ser o desejo de Deus que você se conforme com aquilo que você já tem. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Ah, pastor, mas eu sou adolescente. Ah, pastor, mas eu tenho muita coisa para viver no meu âmbito profissional, na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha vida familiar. Tem muita coisa que eu preciso viver. Mas Deus te chama nesse tempo, isso não tem idade, a cumprir coisas poderosas nessa terra. E quando Eliseu viu a unção sobre a vida dele, ele não contou a história. Ele foi. Eu quero dizer, ele foi. Ele foi. Aleluia. E ele não saiu de perto desse homem, porque ele sabia que quando Elias partisse, eu te digo, eu não sei o que você mais quer nessa vida, mas eu sei o que Eliseu queria. E quando Eliseu pergunta, porque afinal de contas você não vai me deixar mesmo. Eu já te disse 3 vezes para você sair de perto de mim e você não quer sair. O que é que você procura do meu lado? O que é que você procura do meu lado? Sabe qual foi a resposta de Eliseu? Peça-te apenas, Elias disse, pede apenas uma coisa. E ele disse, eu quero porção dobrada daquilo que você tem. Elias diz assim, dura coisa pediste. Mas tá bom, eu vou te conceder. Se você visualizar aquilo que está prestes a acontecer, significa que esse manto caiu sobre a sua vida. Meu irmão, e deixa eu dizer algo para você. Verdadeiramente, a unção que estava em Elias caiu sobre a vida de Eliseu. E quanto sabe que o ministério de Eliseu, a nível de milagres, de autoridade, de senhorio, de grandeza, a nível de excelência, de manifestações do Espírito, foi muito mais grandioso do que o de Elias. Elias é a referência entre os profetas, mas a nível de poderio, autoridade, a nível de milagres e maravilhas e do espetacular e extraordinário de Deus acontecendo, Eliseu foi um ministério de muito maior glória. Pastor, onde é que o senhor está querendo chegar? Eu vou chegar em Jesus, calma. Eu vou chegar em Jesus e vou chegar em você. Só que existe algo que esse homem fez para adquirir essa unção e que muitas vezes nós não estamos disponíveis para fazer. E eu vejo muita gente dando desculpa, e eu quero dizer algo para você, não é tempo disso, irmãos. Porque muita gente está dizendo assim, não, mas eu não tenho capacidade de falar. Não, mas eu não tenho capacidade de ser referência para outras pessoas. Não, mas eu não tenho capacidade de fluir nisso. Eu quero te dizer, não é você. Porque Eliseu estava apenas vivendo a vida que ele estava vivendo ali. Mas a unção encontrou Eliseu. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos, a unção me encontrou. E depois que essa unção me encontrou, eu não fui mais o mesmo. Só que existe algo que precisa ser feito depois que essa unção toca você. Você precisa ir.
Pastor, o que é que o senhor fez? Eu fui. Eu agarrei. Eu quis. Eu abracei. Isso custa até hoje. Custa tudo. Custa tempo. Custa recurso. Custa dedicação. Custa sono. Ah, mas enquanto as pessoas estavam em um lugar, eu estava em outro. Enquanto as pessoas estavam numa festa, eu estava em casa orando. Isso custa tudo da nossa vida. Você quer dar certo espiritualmente, você tem que fazer o que as pessoas não estão fazendo. Você quer ter sucesso ministerial, quer ter sucesso na vida, quer ter sucesso espiritualmente? Vamos parar de fazer o que todo mundo faz. Rapaz, eu estou fazendo o que ninguém está fazendo. Pois bem, você está no caminho certo. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Você está comigo? Amém. Aleluia. Agora eu vou até Jesus. Preste atenção. A Bíblia diz, olha só, em João no capítulo 6. João no capítulo 6, olha só. Jesus estava pregando em Cafarnaum. Jesus estava pregando em Cafarnaum e o discurso estava muito duro. Ele estava dizendo, ó gente, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. E as pessoas não estavam entendendo, tinha muita gente indo embora. E Jesus estava sendo criticado pela sua pregação. Preste atenção que isso é importante. Jesus estava sendo criticado pela sua pregação. E aí os discípulos chegam até ele e dizem assim, mestre, tem muita gente indo embora. Tem muita gente que não está entendendo o discurso, que não está entendendo a pregação e está indo embora. Você pode imaginar um grupo de 12 homens que deixaram tudo, deixaram as suas famílias, deixaram as suas esposas, porque Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro deixou a sua casa, a sua família, a sua esposa, para seguir a um homem que não tinha nada para oferecer. Ou seja, assim como Eliseu se dispôs a renunciar à sua vida e aquilo que ele estava fazendo para seguir a um homem que não tinha nada para oferecer, Jesus ia e diz assim, segue-me, ei, segue-me, ei, vamos lá gente, eu tenho algo muito mais extraordinário para você fazer nessa terra. Eu não estou te oferecendo uma vida comum. Ah, você está pescando? Eu tenho uma atividade muito mais sobrenatural para você cumprir nessa terra. Vamos lá, Pedro, vamos sair dessa esfera natural e vamos ser pescador de homens. Ou seja, a proposta de Jesus chamava, atraía aqueles homens. E eles deixavam tudo. Olha só, Jesus, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 53, que ele não tinha aparência nem formosura. Ou seja, não era o aspecto físico de Jesus que atraía o povo. Não. Não eram as roupas, não era a riqueza, não era isso que atraía as pessoas. Pastor, o que é que atraía? Era o manto que estava sobre ele, era a unção. Era a unção que estava sobre ele. E aqueles homens deixaram tudo, assim como Eliseu deixou lá atrás. Aqueles homens deixaram tudo e foram seguir a um homem que não tinha nada para oferecer também. E chegou a um determinado ponto, lembra que nós lemos em 2 Reis, que Elias pede para Eliseu ir embora. E ele diz assim, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que jamais te deixarei. Ou seja, o Senhor pode me mandar para onde o Senhor quiser, eu não arredo o pé daqui. Porque eu sei o que o Senhor carrega. Pode o povo estar falando que o Senhor vai morrer, que o rei quer lhe matar, que o Senhor está sentenciado de morte, pode dar o que for, pode dar o que vier. Eu estou aqui, eu não arredo o pé daqui. Porque eu sei a unção que está sobre você. E eu só quero uma coisa. E quando Elias partiu, o manto de autoridade caiu sobre a vida dele. Você precisa entender a essência dessa mensagem. Preste atenção nisso. Os discípulos estavam ali e o discurso estava pesado. Pedro chega. João capítulo 6, tá? Isso está lá. Pedro chega e diz assim, mestre, o discurso está muito duro, está todo mundo embora. Está todo mundo querendo ir embora por conta da mensagem. Jesus olha para ele e diz assim, gente, olha só, o homem estava, irmãos, numa dimensão profética, espiritual, que ele estava disposto até a começar tudo de novo. Porque ele olha para os discípulos e diz assim, vocês estão querendo ir também? Só que do mesmo jeito que Eliseu reconhecia o que estava sobre Elias, Pedro disse assim, eu vou para onde, meu Deus? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna.
Sabe o que é que Pedro está dizendo? Senhor, não arreda o pé daqui, sabe por quê? Mestre, não arreda o pé daqui, sabe por quê? Porque embora eu não esteja entendendo a mensagem, embora eu não esteja entendendo nada, eu sei o que me atraiu até esse ambiente. Eu sei o que me atraiu até esse lugar. E eu não tiro o pé daqui. O Senhor tem palavras de vida eterna, embora eu não esteja entendendo muita coisa, embora o discurso está sendo, as pessoas estão indo embora, pode todo mundo ir, eu fico aqui. Eu não saio daqui. Mas Pedro, eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui. Pedro, mas um cantinho para dormir. Não, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E eles estavam lá. Não, mas tem que renunciar. Não importa, eu estou aqui, eu deixei tudo. Mas Pedro, tem que renunciar. Eu estou aqui disponível. Eu vejo muitas pessoas querendo a unção de Deus. Eu vejo muitas pessoas querendo ser usadas por Deus. Eu vejo muitas pessoas nesse tempo querendo esse manto de autoridade e de unção que estava sobre os apóstolos, que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, a unção de grandes homens de Deus. Mas a unção custa caro. Todas as vezes que a unção se encontra com alguém, que Deus escolhe uma pessoa, porque eu costumo dizer, irmãos, Deus não faz acepção para salvar, Deus salva todos, Deus é salvador de toda a humanidade. Mas quando Deus decide derramar uma autoridade para andar com o homem na terra, acerca de um chamado poderoso e extraordinário, Ele tem pessoas sim, que correspondem, que dão respostas, que vão mais além, que vão mais adiante. Eu sei disso. Sabe, irmãos, o que vai determinar o teu crescimento e até o nível onde você vai chegar em Deus é a tua expectativa, é a tua fome. Porque você só bebe até onde a tua sede permite. Se a tua sede parar, acabou. Você não bebe mais. Saciou? Beleza, acabou. E o que é que está acontecendo com essa geração? E eu faço parte dela. A grande questão é que precisa se levantar os insaciáveis. Eu cansei de ser comum, já há muito tempo. Pastor Will quer ser comum. É por isso que a Bíblia diz, Jesus falando, ele diz assim, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que muitos comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, a volta do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, que muitos vão estar vivendo uma vida normal, uma vida comum. Pastor, e o que é uma vida comum? É você estar totalmente alheio ao propósito. Você acha mesmo que nasceu apenas para fazer aquilo que a ciência diz? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Nascer, crescer, ganhar muito dinheiro, viver com a sua família e morrer? Não. Sinto muito, queridão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, sinto muito, filho. Jesus não morreu na cruz para você viver uma vida comum. Jesus não morreu na cruz para a gente viver uma vida comum. E quando eu vi a unção, e quando esse manto de autoridade caiu sobre a minha vida, o que é que você precisa decidir? E o que eu decidi? É sair de estar arando a terra como eu estava. Eu estava vivendo uma vida normal, comum, vivendo os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, vivendo nas minhas limitações, na minha própria capacidade, na minha própria força, mas aí veio a unção. E o que é que a unção faz? A unção me despertou. O que é que a unção fez com os discípulos? Elevou aqueles homens, tirou aqueles homens de um patamar raso de compreensão de evangelho. Não, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a pregação dos fariseus. Amém. Mas quando Jesus chega com um novo mandamento, com a nova palavra, o avivamento chega em Israel, ele eleva aqueles homens a um novo nível. E quando aqueles homens começam a andar com Jesus, tudo mudou. O amor cresceu, a fé cresceu, começou a se desenvolver. Até falar, os caras começaram a falar diferente. Por quê? A unção que toca uma pessoa.
Pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não sei servir, eu não sei cantar, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Mas quando a unção vem, eu quero contar um testemunho para você. Eu não via um amigo há muito tempo, um amigo de infância. E eu me encontrei com ele há uns anos atrás. Estudávamos juntos na escola. E eu dei um abraço nele. E eu vinha no ônibus orando em línguas, tomado pela presença depois de um culto de domingo, extraordinário. Um culto que me derrubou assim. E eu vinha numa segunda-feira pipado, afogueado. E aí ele foi dar um abraço. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse negócio é contagioso. Abraçar um homem cheio do Espírito Santo é correr o risco de passar para você. E quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Um cara que não conhece Jesus, irmão. Nunca conheceu Jesus, nunca teve uma experiência real com Cristo. Ele olhou para mim e disse, oxe, tu está dando choque agora? Eu disse, eu dando choque? Está me estranhando? E aí a gente disse assim, rapaz, há muito tempo a gente não se vê, amigo. Como é que você está? Estou bem. E as lágrimas caindo e ele sem entender nada, mas eu estava entendendo tudo. Porque quando você tem um encontro com alguém que está cheio do Espírito Santo, você é tocado por uma unção poderosa. Mesmo sem entender. 2 dias depois, eu peguei o contato dele, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Disse, foi o melhor abraço da minha vida. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você carrega algo que o mundo precisa. Nós estamos carregando algo que o mundo precisa. E quando nós não estamos cumprindo aquilo que aquilo que o Senhor já preparou para nós, nós estamos defraudando o mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação aguarda ansiosamente, com muita expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, se nós estamos defraudando o mundo naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, entenda, nem todos foram chamados para os 5 dons ministeriais. Mas naquilo que o Senhor nos chamou, se nós não estivermos cumprindo, nós estamos em defraudação com aquilo que nos foi proposto. E eu te digo, eu não quero estar em débito com Deus. Esses homens, por livre e espontânea escolha e vontade, decidiram viver uma vida diferente. Calma que vai melhorar, amém? Decidiram viver uma vida diferente. E o que é que Deus espera, irmãos, nesse tempo, dessa juventude maravilhosa que está aqui, me ouvindo o Senhor? Espera uma decisão. Deus não quer os capacitados, Deus quer os disponíveis. Alguém que está dizendo assim, ó, sou eu. Essa palavra que esse cara está pregando aí é minha, é para mim. Não, Deus me escolheu, sou eu. Ele está falando de mim, assim, homem aí da frente. Está falando comigo, essa palavra é todinha para mim. Deus quer pessoas assim, que se identifiquem com o chamado, com o propósito, com a oferta do Evangelho, que diga assim, eu vou fazer, que seja em mim, através da minha vida. Você pode ser comum, querido. E você pode até ser salvo. Isso eu não estou falando aqui de salvação, mas estou falando de algo maior. Eu creio que o Evangelho é maior do que aquilo que nós estamos desfrutando. Se eu concluir hoje, Deus me levar hoje, eu acho que eu concluí como criança, como menino. Eu estou concluindo como menino. Pastor, se tudo que eu vivi em Deus, eu encerrar hoje, e tudo que eu vivi em Deus foi até aqui, eu concluí como criança. Pastor, o senhor? Perfeito, é isso aí. Por quê? Deus tem muito mais para mim. Por isso que eu estou todos os dias, sabe qual é a minha oração? Senhor, eu quero. 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 Eu quero. Eu posso não estar entendendo muita coisa, mas eu quero isso aí sobre a minha vida. Pedro não estava entendendo a mensagem, inclusive muita gente não estava. Mas Senhor, eu não saio daqui, porque você tem palavras de vida eterna, tu tem palavras de vida eterna. É um ambiente correto para mim, eu não posso sair desse ambiente. Eu sei, eu reverencio aquilo que o Senhor carrega.
Eu reverencio aquilo que está sobre a tua vida. Eu reverencio aquilo que me atraiu. O que é que te atraiu até esse ambiente? O que é que te atraiu até esse ambiente? Porque quando nós reverenciamos aquilo que o Senhor Jesus carrega, e nós estamos debaixo desse manto de autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você espetacular que aconteceu. Abra sua Bíblia em Atos agora. Eita, é uma enxurrada de texto bíblico, né? Mas faz sentido isso, tá? Isso tem um propósito. Atos capítulo 1. Vamos lá bem rápido. Atos capítulo 1. Aleluia. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. Olha o que Jesus diz. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre Jesus, quando já tinha completado toda a sua trajetória. Olha para cá, a gente vai ler o texto. Vamos lá. Jesus, quando já tinha completado a trajetória de tudo aquilo que ele veio fazer, em Marcos capítulo 16, ele diz: em meu nome faça, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Jesus, depois que ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ensinando tudo a eles, antes de partir para o céu, e ele diz: ó gente, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder, vocês vão ser investidos de uma autoridade, vocês vão receber um poder extraordinário, vai vir uma unção extraordinária sobre a vida de vocês. Ele está dizendo: olha, eu fiz, eu passei 3 anos e meio ensinando, eu fiz, vocês aprenderam comigo, vocês viveram comigo durante esse tempo, aprenderam tudo certo, eu estou aqui fazendo uma revisão de tudo aquilo que eu ensinei, agora chegou o ponto, chegou o tempo de vocês crescerem. Lembra dessa unção que eu falei? Do Espírito que ia vir, da unção que ia vir sobre vocês. Jesus fala em João no capítulo 14, capítulo 15 e 16, ele vai falar sobre o Espírito Santo. O Espírito, o Consolador que vem sobre os discípulos. Ele vai vir sobre vocês, vai guiar vocês a toda a verdade, ele vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. Aí agora, a promessa se cumpre. Porque Jesus disse assim: fica em Jerusalém, porque essa unção que eu já falo há tanto tempo, ela vai vir sobre vocês agora. Pastor, o que você está querendo dizer? Irmão, Jesus, ele cumpriu o chamado, ele viveu aqui na terra, debaixo de uma autoridade, o manto de autoridade estava sobre ele. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu filho. Ele chamou os caras e disse assim: ei, sabe a unção? A autoridade? O poder? A operação do sobrenatural? Eu vou. Elias foi? Subiu na carruagem de fogo? Aí vocês leram junto comigo. Qual foi o sinal que Elias falou para Eliseu? Se você vê o que vai acontecer, ou seja, eu subindo, significa que aquilo que você pediu vai acontecer. O que foi que Eliseu pediu? Porção dobrada. Quando Elias sobe, que Eliseu vê, ele disse: não, assim não é possível. Aconteceu exatamente do jeito que eu pedi. Porque Eliseu vê Elias subindo. E o que é que cai, irmãos? O que é que cai? A capa de Elias cai. E quem é que pega a capa? Eliseu. Jesus também subiu. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele diz: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber algo extraordinário. E eu quero dizer que o manto de autoridade que estava sobre Jesus caiu sobre a sua vida. Eu quero dizer que o manto de autoridade que estava em Jesus caiu sobre a sua vida. Nós não somos mais os mesmos, irmão. Você recebe isso? Aí eu te digo, o que é que nós estamos fazendo com tamanha presença, com tamanha autoridade que nos foi investida? Aleluia! Existe algo poderoso para a gente viver que a gente não tem ideia da grandiosidade. Existe um evangelho glorioso e genuíno que a gente não tem ideia do quão isso é enorme, do quão isso é grande. O apóstolo Pedro, no seu primeiro discurso, em Atos capítulo 2, ele vai dizer algo poderoso. Ele diz assim: todas essas grandezas, essas maravilhas, esse poder, toda essa unção não é só para nós, é para todos aqueles que o Senhor chamar. Vocês foram chamados por Deus ou não? Tem alguém chamado por Deus aqui? Por favor. Tem alguém chamado aqui pelo Senhor?
Ou seja, essa promessa não é só para esses homens que nós estamos lendo aqui. Essa promessa é para você, é sobre você que eu estou falando. Eu comecei a mensagem falando sobre você, no meio eu falei sobre você, e no final eu estou terminando sobre você. É a sua história. Nós sabemos que é tudo sobre Jesus, mas entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Um homem que decide viver debaixo de uma unção. E ele recebe da unção que ele se colocou debaixo. Eu vou dizer de novo. Um homem que decide estar debaixo de uma unção, ele recebe da unção que ele se propôs a estar debaixo. Você nunca vai receber essa dimensão de poder se você não aprender a estar debaixo. Você sabia que a unção que você tanto deseja pode estar sobre a vida de alguém? Pastor, e o que é que eu preciso fazer depois que essa unção encontra você? Você precisa apenas decidir renunciar. O Espírito Santo está na terra.